Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta aqui no canal do professor Gustavo Luiz Chagas, né, para falar de mais um tema do direito administrativo, um tema que desperta aí a curiosidade, tá? Desperta aí a atenção aí dos alunos, dos seguidores, que alguns têm me perguntado, me pedido para eu tratar de alguns temas, e hoje eu vou tratar aqui de um tema que causa, em muitos alunos, tá? Ele causa uma certa confusão, que é justamente a diferença entre estabilidade e efetividade. Então, esse vai ser o objeto da nossa aula de hoje, tá? Efetividade e estabilidade no serviço público, tá certo? Então, nós vamos tratar desse tema aqui, vamos esmiuçar esse tema aqui com vocês hoje, né? Fazer um vídeo mais conciso, né, sobre essa temática, dando um intervalo aí nas lives, que vocês estão aí curtindo as lives, Gustavo Lima, Xande Avião, né, live do Zezo, só cantor de peso, é verdade? Ontem Jorge Mateus bombando. Então hoje é dia da gente dar um intervalo nas lives para curtir um pouquinho também do direito administrativo, né, levar para casa uma parcela de conhecimento aí na área do direito administrativo, que isso vai auxiliar vocês nas próximas empreitadas aí dos concursos, OAB e etc. Tá bom? Então, lembrando a vocês que deixa o like aqui a curtida aí no vídeo, aqueles que gostarem, compartilhem o vídeo, tá certo? Deixe seus comentários. E lembrando que hoje aqui nós estamos recebendo o patrocínio da Cosmobuilt. Mandar um abraço aí para a grande empresária, doutora Gisele, Cosmobuilt aqui, fornecendo um patrocínio para a gente no canal, tá? Então, vamos começar, já chega de papo furado, vamos começar o que interessa. Então vamos falar aqui, estabilidade e efetividade no serviço público. Pessoal, falar do tema estabilidade e efetividade no serviço público, nós temos que lembrar que há uma diferença, uma diferença entre o vínculo que o servidor mantém com o serviço público, do vínculo que ele mantém com o cargo público, tá certo? Então existem duas relações jurídicas aí que precisam ser estudadas. E dentro dessas relações jurídicas, de vinculação com o serviço e vinculação com o cargo, é que nós vamos ter aí as figuras da estabilidade e da efetividade, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente pensa em estabilidade no serviço público, nós temos que lembrar que o artigo 41 da nossa Constituição, ele fala que o servidor ele adquire a estabilidade após 3 anos, após 3 anos de efetivo exercício, tá bom? E aí, quando a gente vai lá para o parágrafo 4º, do artigo 41, ele remete, a uma avaliação de desempenho para que o servidor obtenha a estabilidade. E o que quer dizer a estabilidade no serviço público? Pessoal, a estabilidade no serviço público implica na vedação que a administração pública lhe tire do serviço público, discricionariamente. Ou seja, veda que você saia do serviço público, a bel prazer da administração, tá certo? Essa possibilidade de você sair do cargo público, sair da administração pública, deixar o serviço público, melhor dizendo, a bel prazer da administração, ela acontece quando se trata de cargos de provimento em comissão, que são provimentos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, o servidor entra na hora que a administração pública quer, de acordo com o interesse dela, e ele também sai, sem nenhum tipo de satisfação, ele sai também na hora que a administração pública quiser. Então, nesse caso, nós não vamos ter a figura da estabilidade. Mas quando se trata do servidor público que goza dessa prerrogativa da estabilidade, o artigo 41 diz que ela advém de 3 anos de exercício no cargo público e, mais à frente, como eu mencionei há pouco, no parágrafo 4, ele fala que isso vai depender de uma avaliação de desempenho. Perfeito? Então, a estabilidade ela começa dessa forma. Agora vejam só, pessoal, existem duas possibilidades de você adquirir estabilidade. Então hoje, dentro da nossa relação jurídica, tá? Dentro dos estatutos, considerando os estatutos e considerando a própria Constituição, mais precisamente, você tem duas possibilidades de adquirir estabilidade.
Tá? A primeira delas é essa regra que nós estamos tratando aqui, que é a regra do artigo 41. Né? Então, depois de 3 anos de efetivo exercício, tá bom? O servidor adquire a estabilidade. Tá? Então, vejam que o pressuposto aqui, estabelecido no artigo 41, é que ele tenha 3 anos de efetivo exercício. Tá certo? Em que pese, né, como eu mencionei há pouco, o parágrafo 4º, falar na avaliação de desempenho. Pois bem, mas existe uma outra situação aqui que acarreta a estabilidade, né? É a chamada estabilidade excepcional, tá certo? Os servidores que ganharam essa estabilidade, eles são chamados muitas das vezes de servidores estabilizados, tá certo? Então, quem são os servidores estabilizados? Pois bem, quando a Constituição entrou em vigor em 1988, né, o ato das disposições constitucionais transitórias, ele estabeleceu que aqueles servidores que tinham ingressado sem concurso público, né, 5 anos antes, né, até 5 anos antes da Constituição, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público até 83, né, eles teriam a aquisição da estabilidade, tá certo? Então vejam só, uma outra forma de estabilidade é aquela atinente aos servidores que ingressaram no serviço público sem concurso público até outubro de 83, tá? Então, aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 83, mesmo sem concurso público, eles foram estabilizados por força do que determinou o artigo 19 da ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá bom? Então, esses servidores, eles foram garantidos no serviço público, ou seja, a sua permanência no serviço público, ela foi mantida, né? Por quê? Porque com a edição da Constituição de 88, somente se ingressa no serviço público por meio de concurso público, tá certo? Então, você tem essas duas possibilidades de estabilização no serviço público. A atual, regida pelo artigo 41, né, do servidor, que é aprovado em concurso público, tá certo? E aquela do servidor que ingressou até 83 no serviço público, ainda que sem concurso público, tá certo? Então, são as duas hipóteses em que o servidor adquire a estabilidade, que, como eu disse no início, a estabilidade é o direito dele permanecer no serviço público, tá? É a fixação dele no serviço público sem a possibilidade da administração pública tirá-lo do serviço público, né, discricionariamente, tá certo? É óbvio que isso aqui não envolve as hipóteses do servidor que comete falta grave, né, ou que por algum outro motivo vai deixar o cargo público, tá certo? O que eu estou me referindo aqui quando se fala em estabilidade é que o servidor não pode ser livremente retirado do serviço público, tá certo? Então, essa é a estabilidade, perfeito? Pois bem, o segundo instituto que nós vamos estudar, pessoal, é a efetividade, tá certo? A efetividade. Então, vamos lá, tem que vir ser a efetividade. A efetividade, pessoal, ela está ligada ao vínculo que o servidor mantém com o cargo público, né, para o qual ele foi aprovado em concurso público, certo? Então, o servidor que é aprovado no concurso público, nomeado, toma posse, entra em exercício, ele dá início a um período chamado de estágio probatório. E o que é o estágio probatório? O estágio probatório, pessoal, é o período em que o servidor estará ocupando o cargo, né, para que, ao exercer as atribuições desse cargo, ele seja avaliado e possa se chegar a um resultado satisfatório, né? Ele à frente das atribuições do cargo, ou seja, ele executar com perfeição as atribuições do cargo. Ele tem que ter um rendimento satisfatório, né, no que diz respeito às atribuições, ao exercício das atribuições do cargo. Então ele tem que corresponder às atribuições do cargo, tá? Porque é fato que quando a gente faz um concurso, muitas das vezes a gente não sabe nem qual é a atribuição do cargo, né? Muitas das vezes o concurseiro aí na vibe dos concursos, ele faz concurso para isso, para aquilo, né? No afã de passar, e às vezes não observa as atribuições do cargo, certo?
Sempre lembrando que a atribuição é inerente a todos os cargos. Então, todo cargo ele tem atribuição. Então, é importante para você aí que está fazendo concurso público, dê uma olhada, porque as atribuições do cargo elas vêm descritas, ainda que de forma sumária, lá no edital do concurso. Tá certo? Por quê? Porque quando você ingressa no cargo público, né, depois de aprovado, nomeado, empossado, né, e em exercício, você será testado, né, para saber se você corresponde às atribuições desse cargo, para saber se você tem afinidade, né, e se você desempenhará de forma satisfatória aquelas atribuições inerentes ao cargo. Se você desempenhar de forma satisfatória, você receberá uma avaliação positiva, né? Você será aprovado no estágio probatório, você será habilitado nesse estágio probatório e, por via de consequência, você vai adquirir a efetividade, né? Então, a efetividade é um pressuposto, né? É um pressuposto para que você mantenha o vínculo de permanência no cargo. E o que quer dizer eu ter efetividade? E o que quer dizer eu ter esse vínculo de permanência no cargo? Quer dizer, pessoal, que você, uma vez aprovado no estágio probatório, uma vez tendo adquirido a efetividade, a administração pública não pode lhe mudar de cargo, né? Eu não posso ter passado num cargo A e a administração pública, num dado momento, chegar e me colocar num cargo B, né? Por que ela não pode fazer isso? Porque você foi aprovado, você foi testado, você foi experimentado para ocupar o cargo A. Então, na medida que você é aprovado, né, para um cargo A, você estará apto a exercer aquelas atribuições daquele cargo. Tá? Então, você sendo aprovado no estágio probatório, você adquire a efetividade, ou seja, o direito de permanecer no seu cargo, aquele cargo que você foi aprovado, né, mediante concurso e posteriormente aprovado também no estágio probatório, tá certo? Então você adquire a efetividade e isso impede que a administração pública lhe mude de cargo, lhe troque de cargo. Então você não poderá trocar de cargo, tá certo? Ela não pode mudar de cargo nem você pedindo, nem ela, a administração pública, determinar. Ela não pode determinar isso. Tá certo? Essa possibilidade de você mudar de cargo, ela é uma possibilidade excepcionalíssima, né, que vai ocorrer em situações muito específicas e muito excepcionais, né? Como, por exemplo, o servidor que eventualmente tem um cargo extinto, é posto em disponibilidade e depois é aproveitado em um outro cargo, né? Isso aí é uma das hipóteses em que há essa possibilidade. Uma outra hipótese é uma eventual readaptação do servidor, né, que sofre uma limitação física que o incapacita para o exercício das atribuições do cargo, né? Então aí, quando o servidor é acometido de um problema de saúde dessa natureza, que o impede, que o impossibilita de exercer as atribuições do cargo, mas ele está em pleno gozo da saúde, né, em todo aquele em todas as outras atribuições, em qualquer outra atribuição ele pode executar, né? Aquela limitação, ela, infelizmente, ela incidiu só em relação a atribuições do cargo que ele ocupa. Então é uma possibilidade de readaptação, de colocá-lo em outro cargo, né? Compatível, obviamente, em termos de nível de escolaridade, em termos de remuneração, então compatível com o cargo anterior, mas ocorreria aí, nesse caso, a mudança de cargo. Mas veja que não é uma discricionariedade da administração. Ela não vai mudar de cargo, ele não vai mudar de cargo porque a administração assim o quis. Ele vai mudar de cargo porque uma circunstância maior, né, implicou na incapacitação dele, na incapacidade dele para o exercício das atribuições do cargo. Tá certo? Então, é uma regra excepcional. De modo que, quando se pensa em efetividade, nós estamos pensando no vínculo que o servidor mantém com o seu cargo. O que quer dizer que o servidor público não pode ser mudado de cargo. Tá certo? Ele cria uma raiz com o cargo, né? E sempre lembrando que o servidor público toma posse no cargo, né? Não toma posse do cargo. O cargo não é dele, o cargo é da administração. O cargo já existia antes dele, né? O cargo, como eu já mencionei aqui, é um lugar na estrutura administrativa, com um nome, com atribuições, responsabilidades e com uma remuneração equivalente, tá bom? Então, efetividade é quando o servidor público tem, né, aptidão, né, após a aprovação do estágio probatório para exercer as atribuições daquele cargo, tá certo? Então você tem aí as duas situações: efetividade, tá? Efetividade, que é o vínculo que ele mantém com o cargo, e a estabilidade, que é o vínculo que ele mantém com o serviço.
Uma dá o direito dele permanecer no serviço, a outra dá o direito dele permanecer no cargo, tá certo? Então vamos lá, algumas nuances aí no âmbito dessa relação entre estabilidade e efetividade. Pessoal, a ideia, tanto do legislador constituinte como dos estatutos, é que as duas coisas elas aconteçam simultaneamente, tá? Então, a Constituição Federal, ela não se refere, no artigo 41, ao estágio probatório, né? Quando ela se refere à estabilidade, ela diz que o servidor vai adquirir essa estabilidade, né? Após 3 anos de exercício no cargo, certo? E o parágrafo 4º, ainda que fale numa avaliação de desempenho, mas ela também não se refere de maneira expressa ao estágio probatório. Então vai ter uma avaliação de desempenho. É claro, né, que nós sabemos que essa avaliação de desempenho ela corresponde ao estágio probatório, em que pese a Constituição não expressar de maneira textual, né, a palavra estágio probatório. Pois bem, então o que se tem é que a figura do estágio probatório, que é o que vai dar efetividade para o cargo, ela vai acontecer, ela vai estar regida, melhor dizendo, pelos estatutos de servidores. Então os estatutos de servidores, né, eles vão estabelecer regras do estágio probatório, vão trazer a previsão do estágio probatório, como de fato eles trazem previsão do estágio probatório. Nesse aspecto é importante a gente destacar, né, algumas situações incomuns, mas que estão aí e que a gente precisa fazer a devida observação. Então, vejam só, a Constituição Federal, pessoal, até 98, ela tratava, né, da estabilidade e estabelecia o prazo de 2 anos para que o servidor adquirisse a estabilidade, tá certo? No serviço público, não esqueçam, a estabilidade no serviço público. Pois bem, após a edição da emenda constitucional número 19 de 98, esse prazo para a estabilidade, ele foi alterado, tá? Então o prazo para a estabilidade, ele passou a ser, pela regra da Constituição, de 3 anos. Perfeito? Acontece que os estatutos de servidores, eles não acompanharam a modificação constitucional. Ou seja, até 98, os estatutos, né, previam que o prazo do estágio probatório seria de 24 meses, né, seria de 2 anos, tá? Coincidindo com o prazo da estabilidade estabelecido pela Constituição Federal. Perfeito? Ocorre que a Constituição Federal, depois de 98, ela passou a estabelecer o prazo da estabilidade, fixou em 3 anos. Mas as legislações estaduais, os estatutos de servidores, não acompanharam essa alteração constitucional, né? Então não acompanharam a alteração constitucional. Então o que ficou acontecendo? Ficou acontecendo que a estabilidade ela passou a ser adquirida somente após 3 anos, porém os estágios probatórios ficaram estabelecidos, fixados em 2 anos, como como estavam previstos os prazos, como estava previsto esse prazo nos antigos estatutos, tá? Nos estatutos, perdão, antes da alteração constitucional. Não acompanharam a alteração constitucional. Então você teve a seguinte situação: o servidor, com 2 anos de efetivo exercício aprovado no estágio probatório, adquiria a efetividade. Em tese, pessoal, que eu vou demonstrar para vocês aqui que essa situação ela é de todo impossível de acontecer, tá? Mas a estabilidade ela só viria após os 3 anos de efetivo exercício. Então, uma incongruência, mas é o que acontece, né? Podemos aqui citar o próprio Estatuto do Servidor Público aqui do Estado, do Maranhão, a Lei 6.107 de 94. Então, a Lei 6.107 de 94, ela estabelece, tá? No artigo 23, tá? Que o estágio probatório será de 24 meses, certo? E, por outro lado, a Constituição estabelece que a estabilidade só com 3 anos. Então, o que nós temos, pessoal? Nós temos uma pequena incongruência, né? Por quê? Porque, a princípio, a Constituição não se referiu ao estágio probatório, em que pese, repito, né, pela previsão no parágrafo 4º da avaliação de desempenho,
que coincide com o estágio probatório, mas a regra específica do estágio probatório, ela se encontra nos respectivos estatutos de servidores, tá bom? Então, o que nós tivemos? Nós tivemos o servidor que após 2 anos, aqui no estado do Maranhão, por exemplo, o servidor após 2 anos, aprovado no estágio probatório, ele adquiria a efetividade. Ele adquire, melhor dizendo, a previsão ainda consta. Então ele adquire a efetividade, porém não adquire a estabilidade, porque a Constituição determina que isso seja após, ou melhor, com 3 anos de efetivo exercício. Pessoal, é uma situação de todo incomum e incompatível com a sistemática jurídica. E eu diria até incompatível com as leis da física, tá certo? Então, vou aqui tratar aqui um pouco da lei da física, tá certo? Então, vejam só, pessoal. Quando a gente pensa, e aí eu já mencionei isso aqui, em estabilidade, eu estou me referindo ao vínculo que o servidor mantém com o serviço público. Veja que é um vínculo mais amplo, tá? Quando eu me refiro à efetividade, é o vínculo que ele mantém com o cargo. Então é uma coisa que está contida dentro do vínculo maior. Então quando eu penso que o servidor goza de estabilidade, ele está dentro de um vínculo maior, que é o vínculo dele com o serviço público, dentro do qual nós teremos as vinculações respectivas dos seus servidores com os seus cargos. Porque os cargos, eles integram essa estrutura do serviço público. O cargo está dentro do serviço público. Perfeito? Então vejam só, quando eu penso que um servidor tem estabilidade, eu quero dizer o quê? Que ele não pode sair do serviço público, a menos que seja por processo administrativo. É como você ter uma sala, você tem uma sala onde você tem várias carteiras, e aí você tem a sala, seria o vínculo seu com o serviço público, e aquelas carteiras onde você vai sentar, aquelas cadeiras ou carteiras, seria seu vínculo com o cargo público. O cargo é o lugar dentro da estrutura, tá certo? Então vejam só, quando eu penso em estabilidade, eu quero dizer o seguinte, que o indivíduo não pode ser retirado da sala, tá? Não pode ser retirado da sala. Quando eu penso, por outro lado, no vínculo de efetividade, eu estou dizendo que o servidor ele não pode ser retirado da cadeira dele, tá? Ele não pode ser retirado da cadeira dele, que por sua vez se encontra dentro da sala. Ou seja, o cargo público ele está dentro do serviço público. Perfeito? Então vejam só, quando eu penso que o Estatuto de Servidores estabelece o prazo de 24 meses para que o servidor adquira a efetividade no cargo, ou seja, ele vai passar pelo estágio probatório, cujo período é de 24 meses, tá certo? Então, após esse período de 24 meses, o que vai acontecer? Ele aprovado no estágio probatório, ele adquire a efetividade, que é o direito dele permanecer no lugar, ou seja, no cargo, dele não ser mudado de cargo, ele não ser retirado do cargo, ele mantém um vínculo, a partir do momento em que ele toma posse no cargo, ele mantém um vínculo com esse cargo e dele não pode ser retirado. Então vejam só, você entrou na sala e sentou na sua cadeira, e após o estágio probatório em que você foi aprovado, ninguém pode me tirar dessa cadeira, nem me trocar de cadeira, nem me mudar de cadeira. Você vai para uma cadeira mais ao fundo, uma cadeira no meio. Não, você vai ficar naquela cadeira que é seu cargo. Mas a Constituição, ela diz que a estabilidade, que é o direito de você permanecer na sala, ela só acontece após 3 anos. E aí é que vem a incongruência, meus amigos. Aí é que vem a impossibilidade, tanto jurídica quanto física, da lei da física. Por quê? Porque o que vai acontecer com esse servidor que foi aprovado no estágio probatório, que são 2 anos, mas cuja estabilidade só vai ser adquirida aos 3, ou seja, ele vai ficar 1 ano sendo o quê? Eu também não sei lhe dizer qual a denominação desse servidor. Ele vai ficar numa situação completamente esdrúxula. Por quê? Porque ele vai ter o direito de ficar nessa cadeira que está dentro dessa sala, mas ele está sujeito a sair a qualquer momento da sala. Ou seja, ele tem um vínculo de efetividade que dá a garantia dele permanecer no cargo, mas ele ainda não adquiriu a estabilidade, que é a garantia dele permanecer no serviço público. E aí que está a incongruência. Por quê? Como seria
o servidor que com 30 meses, né, ou antes dos 3 anos, né, a administração pública resolvesse, como ele não tem estabilidade, por hipótese, né, que a administração pública resolvesse tirá-lo. Ela não pode. Por quê? Porque ele está no cargo, que por sua vez é fixo dentro da estrutura administrativa. Mas em contrapartida, como ele não tem estabilidade, em tese a administração pública poderia retirá-lo. Mas vem, né, a impossibilidade disso acontecer. Porque se eu adquiro a efetividade, eu tenho que ficar aqui, no meu cargo. Né? Se eu não tenho estabilidade, quer dizer que eu não tenho a possibilidade de deixar a sala, de deixar o serviço. Mas como é que eu vou deixar o serviço se eu estou enraizado aqui nesse local que está dentro da estrutura do serviço? Tá certo? Então, você vai ter essa impropriedade aí, né, quando não coincidem os prazos da estabilidade com o prazo da efetividade. Efetividade é o vínculo com o cargo, né? E a estabilidade é o vínculo com o serviço público. Então, você adquire a efetividade com a aprovação no estágio probatório. Você adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Tá certo? Então, apesar da incongruência, é pacífico que você hoje tem, né? A administração pública ela já leva em conta essa situação, né? Já percebeu aí essa incoerência legislativa de alguns estatutos que ainda mantém o período de estágio probatório na casa dos 24 meses, tá certo? E já tem isso aí definido e já acontece isso automaticamente aos 3 anos, até por conta, né, de uma interpretação que se dá ao parágrafo 4º do artigo 41, tá certo? Então, lembrando, pessoal, estabilidade é o direito de você permanecer no serviço público. O servidor só sai depois de 3 anos de efetivo exercício se ele cometer uma falta grave, mediante processo administrativo, né, que o retire do serviço público. A efetividade é o direito dele permanecer no cargo, ou seja, ele não pode ser mudado de cargo. Não pode ocorrer a mudança, ele não pode passar de um cargo para o outro, nem ele querendo, nem a administração pública determinando, tá certo? Isso é uma regra invariável, o vínculo que ele vai manter com o cargo. Lembrando que eu tenho aquela categoria, pessoal, de servidores estabilizados, ou seja, que eu mencionei no início, aqueles que ingressaram no serviço público até 83, que eles foram estabilizados. Mas lembrem-se que esses servidores, em tese, eles não adquiriram a efetividade. Então essa é a diferença entre quem entrou até 83, né, e quem entra mediante aprovação em concurso público, em qualquer que seja o momento. Tá? Se o servidor foi aprovado em concurso público, submeteu a um estágio probatório, qualquer que seja o momento em que ele tenha ingressado, antes de 83, depois, não interessa, ele vai adquirir efetividade e estabilidade. Eu considero que ele tenha efetividade e estabilidade, né? Porque pressuposto para efetividade é a aprovação no estágio probatório. Pressuposto para estabilidade é ter 3 anos no serviço público ou ter ingressado antes de 83, tá certo? Então, esses servidores que ingressaram antes de 83, em que pese eles possuírem a estabilidade, mas eles não gozam da efetividade, né? O que é uma observação que a gente faz, que do ponto de vista jurídico é isso que acontece, né? Mas na prática isso não tem muita relevância, porque a administração pública não trata esses servidores, os chamados estabilizados, ela não trata de modo diverso, tá? E lembrando que esses servidores que ingressaram antes de 83, mesmo sem concurso, que foram estabilizados, a eles são conferidos todos os direitos, né? Em tese, eles só não têm o direito de quê? De permanecer no cargo, porque não tem efetividade, o que implicaria, né, em última análise, na possibilidade da administração pública tirar eles de um cargo e colocar eles em outro cargo, já que eles não gozam da efetividade, mas gozam da estabilidade. Ou seja, eu não posso te tirar da sala, mas eu posso te mudar de cadeira. Isso seria o vínculo do servidor estável, que não é efetivo, né? Ou seja, eles que ingressaram até 83. Eles estão dentro da sala, eu não posso tirá-los da sala, mas eu posso mudá-los de cadeira, né? Eu vou mudá-los de lugar dentro da sala, porque eles têm a estabilidade, mas não têm a efetividade.
Por outro lado, o servidor que tem efetividade e que tem estabilidade, ele vai ter o direito de permanecer na sala e o direito também de permanecer na cadeira, sentadinha ali, e dali eu não vou poder mudá-lo de lugar, né? Não posso mudá-lo de posição, tá certo? Então, não esqueça, pessoal, estabilidade é um vínculo maior, que é com o serviço público. A estabilidade. A efetividade é o vínculo mantido com o cargo público. Pressuposto para a estabilidade, em tese, a princípio, os 3 anos de efetivo exercício, né? E aí com a avaliação de desempenho. Pressuposto para a efetividade é a aprovação no estágio probatório, tá certo? Então, gravem isso aí, aprendam isso aí, tenham isso aí em mente, que isso aí é uma ferramenta que ajuda muito a gente desvendar alguns mistérios aí, né, quando se trata do vínculo com o serviço, vínculo com o cargo público. Isso é uma ferramenta muito importante, muito boa para a gente tratar dessa temática, tá certo? Então, hoje, nossa aula fica por aqui, né? Agradecendo vocês pela audiência, pela participação, né? Agradecendo mais uma vez aqui a Cosmobuild. Grande abraço aí, doutora Gisele, certo? Então, próxima aula, né? Próximo vídeo, vamos anunciar aqui, próxima temática que nós vamos estudar aqui. Em breve a gente anuncia aí para que vocês tenham acesso, tá certo? Muito obrigado, espero que seja proveitoso esse vídeo. Até a próxima.